Agora na sua Clube Gospel, você fica bem informado. Resumo da semana. Resumo da semana. Está começando agora o programa que traz para você os destaques da semana. Exatamente, são entrevistas, denúncias, sugestões e aplausos de pessoas que vivem aqui, em Itapeva ou na nossa região. Durante a semana, os vereadores Margarido Eliel e Laércio participaram do jornalismo do grupo Clube Cristal. Margarido falou a respeito da administração municipal. Resumo da semana. Resumo da semana. Graças a Deus são 6 mandatos, estamos entrando no 6º mandato, né? E temos só que agradecer a Deus primeiramente e ao povo que confia no nosso trabalho, né? A respeito desse local, né, Cacá? Ali no Miguelzinho, tem a escola. Faleceu uma senhora recentemente lá, vítima de acidente com uma moto. Eu já tinha feito uma propositura para ser instalado redutores de velocidade na descida da Rua 9 de Julho. Por ser descida, não pode pôr obstáculo, não pode pôr lombadas. Mas redutores, aquelas tachões, desde cima até por coincidência, eu tirei uma foto agora cedo de lá, sabe? Não sabia que estava tendo, né, essa entrevista. E eu estou fazendo, já está pronto na Câmara para entrar amanhã esse requerimento, pedindo para a Comutran para que eles instalem imediatamente a população inteira lá da Vila São Miguel, porque depois que foi recapeado lá, Terezinha, os carros descem em alta velocidade, as motos também, como descem e vêm lá do Grajaú, sobem da mesma velocidade e está ficando muito perigoso aquele local mesmo. Tanto é que teve um acidente fatal naquele local, né? Ótimo, então nós estamos passando a bola aqui para uma pessoa que tem autoridade, legitimidade para pedir. Não é? Eu só gostaria de fazer um parênteses aqui, Margarido, como faço em todo programa de jornal, a diferença de uma indicação e de um requerimento. Quando o vereador faz um requerimento, é como se ele estivesse falando, eu quero resposta. É necessário que se tenha resposta. Uma indicação, ela pode ir para o fundo da gaveta. Às vezes nem resposta tem. Não é isso, vereador? Exatamente. Um requerimento, quando ele é efetuado e mandado para o prefeito, porque é um assunto importante, né, que a população está solicitando, então eles têm que mandar uma resposta para a Câmara, para o vereador, dizendo se foi feito estudo, se é necessário, se foi aprovado. Esse local lá, ele em descidas, né, não pode ser colocado lombado, mas pode ser colocado redutores de velocidade. Como também nós solicitamos ali na Ricardo Atterley, que já vai acontecer um acidente grave já, se não tomar a providência. E policiamento, eu vejo aqui no Objetivo tem policiamento, no Acácio Piedade tem policiamento, no Otávio Ferrari tem Então, escolas municipais, estaduais e escolas particulares estão recebendo a atenção do município em policiamento. Então, nós pedimos que o vereador acrescente no requerimento esse pedido também de maior segurança para poder educar a população ali ou reduzir com a própria presença, reduzir a velocidade dos carros, não é? Vereador, o senhor tem falado em requerimento. O senhor tem tido, como é que fala, respostas rápidas nesses requerimentos? Tem alguns que eles respondem mais rapidamente. Mas tem por lei, tem um prazo. 15 dias. 15 dias. Se o vereador... Então, Cacá, você vai fazer um levantamento lá na Câmara de Vereadores para mim, por favor. Você vai pedir para a assessoria de imprensa ou para o jurídico da Câmara contar para a gente quantos requerimentos cada vereador fez desde o início do ano até agora, certo? E quantos receberam respostas. De preferência com datas. Hoje está tudo informatizado, a imprensa é um quarto poder, a imprensa tem que ser ouvida, porque se não for ouvida nós vamos ficar pedindo aqui. Não é verdade? Então você vai levantar. O prefeito tem que saber escolher seus assessores. Cada secretário municipal tem que responder para o vereador. Eu me lembro de um caso, eu acho que não sei se é o seu mesmo, Margarido, ou se era do Julinho. Eu acho que foi o Julinho que fez tantos requerimentos na administração passada e não conseguia resposta. Vai para o promotor. A promotoria está aí para resolver essas questões. Se o vereador que foi eleito pela população, quantos votos você teve, Margarido? 854. Nós temos aqui conosco hoje, presente neste pequeno estúdio, 854 pessoas que estão sendo ouvidas através da voz do vereador.
E mais a que ele vai conquistar. Porque cada vez que ele defende uma população no microfone, Cacá, ele está conquistando voto. Porque tem vereador e vereador. Tem aquele vereador que participa da Câmara para bater no prefeito e receber benefícios próprios. Esse nós também vamos entrevistar, não é? Tem outros vereadores, o Margarido, por exemplo, ele sempre lutou por uma causa, que é a zona rural, que nós vamos entrar nesse assunto já já. Mas nós estamos nos alongando nessa história de requerimento porque é oportuno. O prefeito, através dos seus secretários, tem que responder cada requerimento de vereador dentro do prazo de 15 dias. Não respondendo, vocês não podem procurar promotor? Exatamente, o meio legal, né, o canal, procurar o Ministério Público, porque o vereador, ele trabalha, ele é um fiscal, um agente fiscalizador do povo. E qual que é o mecanismo que nós temos? É através do requerimento, né, que sai pela Câmara, vai para o prefeito, vai para os secretários, vai para os órgãos estaduais, e todos eles respondem, Sabesp, Electro, eles respondem dentro do prazo. Eu, quando fui deputada, venho o saudosismo, acho que eu vou pedir para o Coquinho fazer uma vinheta lá de saudades, não é? Não é? Quando eu fui deputada, eu fazia muitos requerimentos. E esses requerimentos instruíam, muitas vezes, o meu diálogo com o governador. Porque eu pedia, por exemplo, eu quero que faça o recapeamento da 249, a estrada que liga Itapeva, Itaberá e Taquarituba e tudo mais, cheio de buracos, não é? Aí o DR me respondia, não era o governador, não é o prefeito que vai responder o vereador, é o secretário. Olha, vereador, olha, deputada, nós não podemos fazer isso por causa disso, ou então está liberado, mas está faltando o prefeito apresentar tal documento. Então, quando o vereador recebe a resposta de um requerimento, não é à toa. Ele se instrui até para falar com o prefeito, até para poder ter conteúdo na defesa dele a favor daquele assunto. Então, tem muitos vereadores que fazem indicações que não levam a nada. Eu indico isso, indico aquilo. Primeiro, o vereador não pode causar despesa para o município, não é? Então fica indicando um monte de obra eleitoreiros, não é? Politiqueiros. Então, quando o vereador faz um requerimento, é porque ele está levando a coisa a sério, né? Então nós vamos acompanhar os requerimentos dos vereadores daqui por diante, certo? Porque esses requerimentos sempre são a favor da comunidade. E a senhora que veio reclamar aqui para a rádio sobre a dificuldade que está tendo na segurança, a senhora também continue acompanhando o programa, que a senhora vai ter o acompanhamento deste caso, não é? Mas... E também, né, Terezinha, para a gente dar uma resposta para a população, porque quando o cidadão vem solicitar, né, um trabalho, dar até uma obra, né, para melhorar, depois ele quer saber o resultado daquela informação que ele pediu. E né? No requerimento, na resposta, você vai se fundamentar. Exatamente. Não é? Não, o prefeito não vai fazer o asfalto agora porque vai corrigir as bocas de lobo primeiro, não é? Falta verba. Falta verba, então vai ser feito um projeto, não é? Não consta da LDO, não consta do PPA, não consta Vereador, eu posso perguntar uma coisa que me intriga? Na gestão passada, nós não tínhamos secretário de planejamento. E nós sabemos que todo recurso vem com projetos. A receita acessória de um município vem com projetos. É aí que o prefeito mostra serviço. Hoje tem Marco André, né? Um excelente profissional. Tomara que esteja conseguindo dar conta, porque tem projetos e muitos projetos para serem feitos, não é? Está no lugar certo. Um ar-condicionado, fechado, sem contato com a população e fazendo projeto, né, Marcão? Porque o Marcão é objetivo demais para atender uma população, não é? Ele é direto. E a população gosta de um afago, gosta de um mimo, gosta de um colo. O Marcão está no lugar certo, faça projeto, porque esses projetos vão trazer dinheiro. Não tinha secretário de planejamento na gestão passada? Não, tinha o Zé Maria Silva, que ele de fato é um profissional altamente qualificado para orçamento, para dotação orçamentária, né? E o Cavani tinha pessoas técnicas lá que faziam esses projetos, mas não diretamente ligado à Secretaria de Planejamento.
Então ele conseguiu, sim, o Cavani, várias emendas parlamentares através desses projetos, né? Mas agora tem o Marco André, que o Marco André, ele é uma pessoa especializada, uma pessoa que tem conhecimento, como você falou. Ele, para secretário da Saúde, a população não gostava dele, mas talvez vão gostar no futuro pelo profissionalismo dele que ele tem no conhecimento de fazer projeto e procurar verbas, porque tem muito dinheiro, Terezinha, muito. O Ministério da Cidade tem, o Estado tem muito dinheiro, tem que fazer projetos e projetos bons. Você foi deputado, você sabe disso. Né? Sei. Até hoje falo da Terezinha. Até hoje eles lembram da Terezinha. Saudade da Terezinha, né? O senhor está falando em projeto. E o projeto da usina de reciclagem? Então, eu conversei com o Roberto justamente sobre isso hoje. É um projeto muito bonito, Terezinha, porque ele acaba com todo esse lixão, né? O destino, que era o lixão, aterro sanitário. Essa usina de reciclagem, toda a coleta de lixo da cidade, da zona urbana, da zona rural, vai lá. O que sobra é o lixo orgânico, né? Dá emprego para todo esse pessoal que são coletores. É um pequeno espaço, só que o custo é muito alto. Na faixa de 8 milhões. Eu não vou apresentar um projeto desse para o Roberto, sabendo que é início do mandato dele, ele não tem recurso, né? Seria, como a Terezinha falou, até uma armadilha para o prefeito. A gente fica brincando, daí deve ser vereador, né? Tem que conversar com o mas prefeito. O que poderia, se me permite, vereador, é buscar no meio ambiente, no Ministério do Meio Ambiente. Tem muito dinheiro lá hoje. Realmente, porque é moda valorizar, não é que é moda, é uma necessidade valorizar o meio ambiente, não é? E eu me lembro, quando eu era deputada, que tinha dinheiro voltando, porque os projetos não eram adequados. Então, essa usina de reciclagem pode ser entregue para o Marco André, para ele desenvolver um projeto e vir uma receita acessória, não do orçamento, não vai mexer. Inclusive, tem o Banco do Brasil tem uma fundação que ela investe na reciclagem do lixo. Às vezes, o caminho pode nem ser o governo federal, nem ser o governo estadual. A parceria de um município pode acontecer também com o terceiro setor. Uma fundação do Banco do Brasil, uma fundação do Banco Itaú, sabe? Fundações que têm muito recurso, porque muita gente, ao invés de recolher imposto para o governo federal, deposita nessas fundações e elas também carecem de projetos. Então fica aqui uma ideia para você jogar para o Marco André como imprensa, no nome do Margarido, que tem uma... Mas o Margarido, como vereador, pode fazer isso, a autoridade maior é dele, inclusive. Eu estou encaminhando, já falei para o Roberto, né? Orientei, expliquei para ele, deixei ele ciente que eu estou encaminhando, mas para exatamente isso, fazer um projeto, procurar verbas. O caminho, pode ele achar vários caminhos, Margarido, viu? Que na região nós temos Angatuba, temos Capão Bonito, Itu, Nova Campina. Na Nova Campina não foi instalado a reciclagem ainda. Não, a reciclagem não, só o aterro, é verdade. E Itu diz que eu até pretendo visitar lá, que diz que é maravilhoso, diz que é fantástico, sabe, a usina deles lá, né? Itapeva não é tão caro assim, né? Que tem muito mais caro, porque o nosso gira em torno de 100 toneladas, né, mensal, né? Mas poderia pensar em alguma coisa regional. Não é? Porque nós temos aqui a comarca, que é tão próximo aos municípios, né? Esse projeto poderia ser regional. Um assunto muito longo que nós vamos ter que abordar, que é o Condersul, que não atua, que não trabalha, que não desenvolve nada a não ser o café da manhã, não é verdade? E recebe as verbas que vêm carimbadas. Tem um trator para consórcio, então está lá pegando. Mas isto não é você trabalhar para você obter. Você vai buscar. É um office boy de alguma coisa que sai de lá. Mas isso é assunto para um programa inteiro, Cacá. Viu? Tere, e por ser ano político o ano que vem, nesse projeto do vereador Margarido, facilitaria a verba? Depende do caminho que ele queira seguir. Nós temos a Provida, eu sou membro do Provida. Provida investe muito. Não depende de ano político no Provida. Tem a fundação do Banco do Brasil, não depende de ano político. Agora, governos federais e estaduais, eles ficam até num limite de engessamento
em véspera de eleição. Teria que correr, né, para poder liberar esse recurso. Então, o que vai acontecer? Como eu falei ontem, vai ter que botar a agulha lá na cama, na cadeira do Marco André, para ele poder desenvolver esses projetos todos, não é? Porque são muitos. Fala, Luciano. Eu só gostaria de saber se esses projetos têm tempo certo para essa verba que é destinada, de ser apresentado. Então, ontem vocês viram o vereador Gé apresentar para nós vários recursos aqui que seriam, que foram autorizados pelo governo federal, não é? 1 milhão para infraestrutura, 300 mil reais para saúde, não sei quanto mais para turismo. Você tem aí, Cacá? Bom, tudo bem, vocês ouviram, não é? E a felicidade do vereador Jefferson de ter obtido isso, realmente, nós todos temos que comemorar por isso. Só que são várias etapas, não é? Isso pode nunca sair, porque carece agora do quê? De projeto. Então, foi liberado 1 milhão. Aonde vai esse 1 milhão? Nós perguntamos. Vai ser feito projeto. Então, o projeto é como fazer uma construção de casa. Exige o projeto para casa. Quantos quartos, quantos banheiros, quantas salas. E o projeto da infraestrutura? Onde vai ser? Que rua vai ser? Não é? Quantos quilômetros de asfalto? Quanto cada metro do asfalto? Mesma coisa no turismo. Na saúde, vai comprar um equipamento. Nós perguntamos, qual é o equipamento? Nós não sabemos ainda. Vai beneficiar qual? Não sabemos ainda. Tudo isso nós vamos acompanhar. E vamos soltar rojão, felicitar o prefeito, felicitar o deputado que conseguir, porque colocar emenda no orçamento é a coisa mais fácil que tem. O difícil é tirar do orçamento e fazer cair aqui, aonde a população faça uso dela, viu? Mas isso tudo nós vamos devagarinho, conversando com a população, mostrando para a população para ela não ser enganada. Porque em época de eleição, Luciano, o que acontece em época da eleição? Muita gente dá dinheiro a rodo no papel, não é, Margarida? Exatamente. O fácil é fazer emenda. Na Câmara é a mesma coisa, faz a emenda parlamentar lá e depois para tirar. Nós temos 3 emendas lá atrasadas que o Cavani não deu, né? Eu com o Roberto fizemos umas lá para a Casa de Apoio dos Renais Crônicos, não foi... Entrou no orçamento. Entrou no orçamento. Saiu do papel? Não. Da Casa do Apoio, do Berceba, 60 mil também não foi destinado. Esse ano eu fiz para o Alda Brancal, lá para a associação, e também para o Salva Vida, também. Essa o Roberto prometeu para nós que vai liberar até o final do ano, né? Inclusive o projeto do Alda Brancal está pronto. E do Salva-Vidas verba social, verba de custeio, então é fácil, né? Então, o deputado, a Terezinha sabe muito bem disso, depois de carimbado, depois de feito o projeto, ainda o deputado tem que ir lá na base, que ele tem que fazer parte da base do presidente, do governador, senão não sai. Né? Pode carimbar, pode... Se o deputado não tiver a força política e não souber o caminho, não vai chegar no município, não é, vereador? Exatamente. Eu não sei por que cargas d'água também, né? Foi liberado 1.900.000 para turismo de Itapeva, uma verba do Chinaglia, e foi liberado 60 mil que eu acompanho pela Transparência, Terezinha, né? Todos esses convênios. E foi liberado daquele convênio 60 mil. E foi... ele foi caçado lá, sabe? Essa emenda, eu não sei que cargas d'água, deve ser o político, né? Que apesar do Roberto ser do PMDB, mas a ala do PT aqui parece que estava magoada com o Roberto e eles conseguiram parar, né? De ser enviados os recursos para Itapeva. E já estava com o projeto lá? Todos os projetos prontos. Para onde seria? Pilão d'água. Para o Pilão d'água e do Chinaglia. Do Chinaglia. Outra coisa para a gente poder verificar, não é? Eu acho que a imprensa, ela faz um trabalho maravilhoso quando ela sabe trabalhar também, viu, Exatamente. Margarida? Porque a gente tem que ir atrás. Agora vamos entrevistar o presidente do PT local e pedir para o presidente do PT local nos ajudar a liberar. Porque não é porque o Roberto tem um carimbo do PMDB ou do PTB ou do PT, seja qual for o P da vida que o Roberto carregue neste momento, não é? O município precisa, não é? E se o PT quer ir lá abrir a fita e inaugurar, Roberto que deixe.
Qual é o problema? Não é? O Lula deu a maior lição para o mundo de democracia, todo mundo tinha medo, vai quebrar o país, vai ser radical. Ele subiu lá no poder, o que ele fez? Chamou todos os partidos, ciscou para dentro e governou, fez mudanças boas para todos nós. Então, nós vamos ter que trabalhar nesse segmento também. Mas eu gostaria, Cacá, esqueça um pouquinho a sua pauta de hoje. Tem mais alguma coisa que tenha resposta de hoje, que precisa resposta? Não. Não? Não. Margarido continuou falando ainda da população que mora na zona rural, pois ela precisa realmente ter mais qualidade de vida. A nossa zona rural estima demais o Margarido e tem uma expectativa muito grande em cima do trabalho dele, não é? Porque é onde nós mais nos dedicamos, eu também me incluo nisso. E eu me lembro muito bem, Margarido, que o pessoal do bairro dos Pintos, lá do Indalécinho, querido, um beijo grande. Ontem eu conversei com uma neta do seu Indalécio, dizendo que ele está com saudades de mim, mas eu só não fui no aniversário dele porque eu tive um problema de saúde familiar, pessoal, que eu não pude ir. Mas nós oferecemos a música para o seu Indalécinho no dia do aniversário dele, 90 anos, né? E lá no bairro dos Pintos, tem mais gente querida lá, né, Margarido? Tem muitas. Nossa, bastante gente. O Alceu, tem o Zé Cardoso, Carlinho do Tino. Nossa, é um povo maravilhoso, não sabe? Dá nem pra gente falar. Povo amigo, né? De coração. E lá, sofredor. Sofredor, né? Porque o que o povo da Zona Rural, o que mais eles querem é estrada, né? E justamente agora no final do mandato do ex-prefeito, falta de verba, ficou muita máquina quebrada, parada, né? E chuva, né? Início do ano até março, a chuva não deu trégua aí, então prejudicou muito as estradas da zona rural, mas graças a Deus o secretário agora ele está atuante, ele está trabalhando bastante, né? A gente está passando, ele recebe a reclamação, passa para ele, ele resolve. E o problema da saúde lá, Margarido? Eles tinham um dia na semana, prestem atenção, eles tinham uma van que os levava, se não me engano, na terça-feira, lá para o bairro do São Roque. Tem que ficar doente só na terça-feira, né? Porque é na terça-feira que a van levava-os. Estou errada? Tá certo. A reivindicação deles há muito tempo é um posto de saúde lá no bairro Dos Pintos. Ainda continua sem? Continua sendo. Inclusive o Roberto, quando vereador, ele fez um requerimento solicitando informação do prefeito da época para a construção desse posto de saúde. Então, vamos atrás dessa indicação do vereador Roberto Comeron, só para pôr na mesa do prefeito. Hoje eu tenho caneta na mão. Ah, meu Deus, essa caneta é tão boa. Não é, essa caneta deixa fazer, pode fazer. O vereador fica só marcado, pede, meu pai, que caneta boa. Não é? Mas hoje eles ainda continuam tendo um único dia para ir no bairro do São Roque? Está do mesmo jeito, né? Eles estão indo para o bairro do São Roque, vão para o bairro do São Dimas também, né? Depende de onde está o médico na terça-feira. E infelizmente é um dia por semana, né? Apesar que eles podem, se for caso grave, eles vão também. Eles chamam a ambulância, são atendidos. Só que tem que ir para o carro particular ou pedir condução lá para um vizinho, porque não tem ambulância, Terezinha. Não tem, nenhum distrito tem ambulância. Está sendo hoje, agora com a administração do Roberto, ele está já, bairro do Guarizinho, lá no distrito do Guarizinho, já está sendo instalado uma ambulância. Parece que já está sendo destinado também uma para o Alto da Brancal e uma para o São Roque. Até foi emenda do deputado Dr. Ulisses, conseguiu 5 ambulâncias para Itapeva, né? E daí Itapeva 6, 7 ambulâncias já soluciona o problema. E o restante nós temos 6 hoje, né? Hoje nós temos as ambulâncias do SAMU, temos do Corpo de Bombeiro também, né? Então nessa quantidade de 6 ou 7 para Itapeva, o restante ele pode direcionar para a zona rural. Daí vai solucionar esse problema que, de fato, uma pessoa fica doente lá no bairro da PM, lá embaixo, né? Lá embaixo, não estou falando nem de São Roque, assim, estou falando lá da Invernada, lá na divisa que é Ribeirão Claro, lá. Ribeirão Claro, a dificuldade que eles têm, né? Mas queremos parabenizar, então, por essa ação, porque os distritos, eles precisam ter uma ambulância para poder
buscar nos bairros. Os bairros são distantes, o município é grande, geograficamente falando, não é? E nós conhecemos o problema da população que vive na zona rural. Vereador, você pudesse priorizar 3 ações, seja de prestação de serviços ou seja de obras, na zona rural do nosso município, o que você priorizaria? 3 ações. Primeiro, estrada, né? Estrada, porque sem estrada você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada. Depois, saúde, né? Ver aonde precisa ser instalado o posto de saúde, levar mais médico para a zona rural, né? Terceiro, acho que a educação, né? Tendo estrada, tem transporte de aluno, ver as necessidades, os anseios deles, porque tem muitos setores que já querem o 2º grau, já querem ensino médio à noite, né? A educação infantil está sendo bem atendida na zona rural? Na zona rural não tem EMEI, né? Você sabe que o EMEI é só na zona urbana. E eles têm que vir para a cidade? Não tem transporte de EMEI para a zona urbana. Mas... Eles começam a estudar com 7 anos? Eles começam a estudar com 6, né? 6, lá tem o pré. Né? Então, vocês vejam bem a carência que é a nossa região. Não é? Nós vivemos aqui, o orçamento não é pequeno. Não é? Nós temos que ter uma prefeitura que gere receitas acessórias. Nós temos que ter os vereadores trabalhando no desenvolvimento econômico, focando isto. Porque nós temos municípios da nossa região mesmo. Não precisamos nem ir longe. Eu poderia caminhar um pouco mais longe, pegar Indaiatuba, pegar ali perto da Barueri, Santana do Parnaíba, que são cidades que explodiram no desenvolvimento econômico. Aí muitas pessoas falariam, poxa, Terezinha, mas está perto do grande centro, não é? Está perto da capital, está perto da Castelo Branco, que são instrumentos que propulsionam o desenvolvimento. Concordo. Mas vamos aqui então pertinho, vamos pegar aqui Campina do Monte Alegre, que está aqui afastadinha como a gente, e está ali com desenvolvimento vindo de receita do ISS. Ela tem um imposto municipal de serviços bem baixo. Então, ela deve ter 300, 400 empresas virtuais cadastradas lá. Quando a gente acessa hoje a internet, a gente passeia por várias lojas, por shoppings, porque vocês compram, a gente compra, não é? Por um monte de sites que vendem. Esses sites, eles têm que ter um endereço para poder recolher os seus impostos. E muitos deles estão situados e locados e sediados aqui na Campina do Monte Alegre. Por quê? Porque o ISS lá é de 1%. E aqui é de quanto? É 4%. É o mais alto do estado. São dados colocados para fazer você, querido ouvinte, pensar. Tem município que se preocupa com o desenvolvimento econômico da sua cidade. Tem município que se preocupa em fazer moção de pesar, nome de rua, nome disso, nome daquilo. Então, o vereador tem que sim fazer os votos também de pesar, porque faz parte do processo político e é um respeito com a família que faz, que ficou de um morto. É respeito você homenagear com o nome de rua. Minha mãe tem o nome de uma avenida, Paulina de Moraes, e muito me orgulha que ela tem ali, mas faz parte também do vereador desenvolver política pública, política econômica, não é? Eu falei para o vereador Gé ontem, ele representa o prefeito, ele não é o líder do prefeito? É o líder do prefeito da Câmara. Então, tem que fazer leis que nos ajudem no desenvolvimento econômico. Existem muitas para serem copiadas, basta ir atrás. Curitiba tem um monte, Indaiatuba tem outras tantas, Santana do Parnaíba tem muitas, não é? Então, basta que o vereador queira fazer o desenvolvimento econômico, ele faz. E o nosso município está aqui com muitas riquezas naturais, pronto para poder receber os benefícios de isenções, não isenções tributárias, que o prefeito não pode ter renúncia de receita, mas ele pode ter leis que estimulem o desenvolvimento, não é? Existe alguma lei dessa na nossa Câmara de Vereadores, vereador? Não, existe, a gente
os vereadores, eles se movimentam, inclusive o ITBI é um dos mais altos, né? Tem muita gente que vai fazer uma escritura em Ribeirão Branco, porque lá é 2%, aqui é 4%. Né? Então nós perdemos receita. E tem vereadores que se movimentam, mas para você renunciar a uma receita, você tem que trazer uma outra, né? Tem que compensar aquela. E daí, para compensar, você tem que aumentar outro imposto. Né? Daí fica um buraco negro ali, não sai do lugar. Pois é, mas tem que buscar, é complexo, mas tem assessorias para isso. A Câmara de Vereadores também tem recurso, não tem? Não tem um percentual do orçamento do município que vai para lá? Tem o duodécimo. Duodécimo. Então, nós temos que fazer isso. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos viver nessa fase em Itapeva agora. Não é? A fase que a gente viveu, tudo tem o seu momento, vereador. Vereador Margarido lembrou quando minha mãe, Paulina de Moraes, conseguiu levar luz para a Vila São Benedito. Vocês se lembram o nome que tinha na ocasião? Era Vila Querosene, exatamente porque não tinha luz. E foi Dona Paulina de Moraes, a minha mãe, que levou esse benefício para lá. Lembrou ainda quando eu, como deputada da região, consegui levar energia elétrica para todos os outros bairros da zona rural mais distantes e para as vilas que ainda não tinham esse benefício. Eu estava iniciando na CESP, sabe, Luciano? E chegou a Dona Paulina, ela estava de prefeito, ela estava no lugar do Felipe Marinho, que era deputado, e ela foi na CESP. Pedi energia elétrica para a Vila São Benedito, famosa Vila Querosene, lá que hoje tem até o jornal, né? Quem que foi lá? Dona Paulina. Será que dá? Falei, vamos lá. Nossa, foi aprovado, tá hoje lá, magnífica, né? E muita gente lembra desse detalhe lá, sabe? Eu fui com a Dona Paulina pedir energia da São Benedito. Era o momento que Itapeva vivia. Faltava luz dentro das casas. Faltava água quente no chuveiro, TV, faltava ferrinho de passar roupa, faltava qualidade de vida. Depois que foi a luz lá, movimentou o comércio, eles têm informações, não é, Margarida? Exatamente, e também tem a zona rural, né, Terezinha? Que você teve um fator muito importante, né? Luz da terra. Luz da terra. Hoje são poucas, acho que menos de 5% das propriedades da zona rural que não contam com seu benefício, né? Não porque na época também não quiseram, né? Não, porque agora não é mais problema, é só pedir que vai lá, o projeto continua e ainda melhorou, porque naquela ocasião o Luz da Terra, que foi um programa que eu consegui com o governador Mário Covas, especificamente para atender a nossa região, porque em todo o estado de São Paulo, onde faltava energia era aqui. Faltavam poucos em outros lugares. Quando Davi Zilberstein, que foi o secretário, aprovou isto, ele falou, é para atender a região sudoeste. Mas claro que foram atendidas outras regiões em grau muito menor, em número bem menor. Não é? E aqueles que não quiseram na época continuam sem luz. Mas depois veio Luz para Todos, né, que é do governo federal, que não tem custo nenhum mais, o Lula eliminou inclusive os custos pequenos, porque o Luz da Terra ainda tinha custo. Eu me lembro em Guapiara, no bairro dos Garcias, uma família, eram 20 e poucas casas, num único lugar. Normalmente as pessoas se juntam naquele lugarejo, né? Depois vira até cidade, como Itapirapuã Paulista virou, não é? Uma família só que virou uma cidade. Mas lá eram 20 e poucas casas que não tinham luz, e eles não aguentavam pagar a pequena parcela de prestação. Eu corri lá, era Andréia Matarazzo, que trabalhava com o Davi Zilberstein, falei, doutora Andréia, não vão ligar a luz nas 20 e poucas casas. Ele falou para mim, como não? Eu falei, eles não têm dinheiro para pagar. Tomate não deu nada. E o deputado que tem que cuidar de coisas grandes, como o Nesp, duplicação e projetos de lei e tudo mais, também tem que cuidar desse varejo na nossa região, felizmente. Aí o que ele fez? Ele contratou todos daquele bairro para roçar embaixo do linhão. É isso, não é, Margarida? Eles pagavam o mais que podiam no contrato para que eles pudessem pagar a luz deles. E quando eu fui lá para inaugurar como deputada, eu fui recebida a som de viola, de acordeon, momentos maravilhosos que eu vivi, não é? Para colher frutos daquilo que nós plantamos. Mas isso tudo contando para que a gente possa saber
que o momento da cidade de Itapeva é outro. Já tem luz, tem asfalto, já tem água, não é? Já tem, digamos assim, poucos lugares não tem. Ontem eu vi aqui na Clube, um bairro das Paineiras, que não tem. Não é? Mas já foi encaminhado. Já, né? foi encaminhado. Então, mas ainda tem, Terezinha, velhinhos passando necessidade e sofrendo na Vila Dignidade. Né, vereador? Exatamente. É mesmo? Também abandonado lá, coitados velhinhos, deixaram lá. Então nós vamos ainda voltar a isso. Mas a par disso tudo, dá para cuidar agora do desenvolvimento econômico. É outro momento. É outro momento. É outro momento. Então não é que não foi... Porque não foi feito antes? Está no sexto... Ele estava correndo atrás de outros incêndios. Eu sei perfeitamente disso. A cada momento a gente tem um incêndio novo na nossa região. Mas a cada momento a gente tem a satisfação também de conseguir apagá-los, porque os pedidos são muito legítimos, né? E o governo não tem como dizer não. Basta ter representante ousado. Se tiver representante tímido que se contenta com meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, a gente nunca vai conseguir, de forma nenhuma, dar passos largos. Os representantes da nossa região têm que ser ousados, briguentos, não é? Porque tem que matar 10 leões por dia para poder conseguir dar uma infraestrutura, seja para existir, como nós fizemos quando a gente estava lá, ou seja agora para desenvolver economicamente a região. Então eu tenho absoluta certeza que a Câmara de Vereadores de Itapeva vai estar preocupada com isso. Inclusive, eu pus em contato com o secretário Ralph, com o secretário Zacarias, o chefe de gabinete do município ali pertinho de Barueri, ali é Pedro Mori. Ele foi deputado comigo por 8 anos. E hoje ele assessora um daqueles municípios ali. Ele foi já secretário de Indústria e Comércio de Santana de Parnaíba. E ele tem muito modelo para dar. E ele se colocou à disposição para vir aqui, falar com os vereadores, falar com o prefeito. Já pus em contato com o secretário Ralph, deve já ter até conversado com marcado data para isso e tudo. Então, vereador, eu quero que você conte com as emissoras de rádio, você conte conosco para tudo aquilo que você queira usar e falar nesse microfone para o nosso ouvinte, na verdade, né? Que é seu eleitor, que não seja seu eleitor, que você os conquiste, para que você possa continuar esse trabalho aí maravilhoso seu, viu? Eu agradeço a Terezinha, agradeço a todos vocês e conto comigo também. Precisar da gente, qualquer informação é só ligar, Cacá sabe disso, né? Ligar, nós estaremos presentes aqui. Com certeza, vereador. Eu só queria que o senhor falasse que a população está pedindo e está ligando em relação que foi falado na Câmara semana passada sobre a emancipação dos municípios. Então, foi aprovado no Congresso Federal, né, essa nova lei autorizando a criação de novos municípios. Agora, essa lei vai ser regulamentada no Congresso, que precisa estipular número de habitantes. Antes era 1.000 eleitores. Mas também eu não tenho conhecimento dessa nova lei, mas pelo que eu sabia dos estudos, a cidade-mãe teria que ser ouvida também. No tempo que emancipou Nova Campina e Itaquarivaí, houve o plebiscito só nos distritos, Itaquarivaí e Nova Campina. Itapeva não foi ouvida, e talvez por isso tenha sido aprovado. Essa nova lei prevê que a cidade-mãe seja ouvida? Está na regulamentação, né? Inclusive agora vai ter um estudo sobre o número também de habitantes e o número de eleitores, né? Para ver que foi emancipado teve cidade no Nordeste que era uma vila, né? Então não tinha recurso nenhum, então isso encarece também, daí o que acontece? A máquina, né? A máquina que vai prejudicar a máquina já estadual e federal. Porque o município é bom, porque os recursos que nós mandamos para lá é muito maior do que os recursos que eles transferem para o município mãe.
E eles se tornando município, tem o FPM, tem o ICMS. Então, essas verbas que vêm para esses municípios vai ajudar até o município mãe, como aconteceu com Campinas, que emancipou toda aquela cidade em volta. O que aconteceu? Campinas também subiu lá em cima, cresceu, né? Hoje emendou tudo. Está tudo emendado, Campinas, Montemor, toda aquela cidade em volta, né? Então o que acontece? É muito bom para a região, mas é ruim para o Estado e para a União, porque o FPM vai ser outro FPM a mais, ICMS é o mesmo daí, né? Seria o único recurso que o município mãe perde. Mas o que o município mãe manda para lá, responsável na área da educação, né? Professores, transporte de aluno, né? Na área da saúde, médicos, na manutenção de estrada, Quarezinho, o município do distrito do Quarezinho é enorme, né? É enorme. Lá, se eu não me engano, chega até o Jaó, Terezinha, ao limite do distrito. Então o Jaó vai pertencer para o Quarezinho, né? Então a população lá do Guari, o Guari hoje, eu acho que seria o distrito que estaria assim qualificado para ser um município hoje, né? Por quê? Porque é muito extenso geograficamente falando, né? Para poder atender toda aquela população nas suas necessidades básicas, o município de Itapeva sofre, não é? Mas, ao mesmo tempo, emancipando o Guarizinho, o governo federal, o governo estadual sabem que a máquina de lá vai ficar pesada. Vai ter um prefeito, vai ter vereador, não é? Vai ter uma câmara, vai ter secretarias, não é? Então tem o lado bom e o lado ruim da história. Eu me lembro que quando estava para regulamentar, a preocupação muito grande do governo federal era que o município mãe fosse ouvido. Por exemplo, Guari vota, todos eles querem a emancipação, né? Então vai ter um movimento, os vereadores que são eleitos lá pelo Guari com certeza vão levantar essas bandeiras, eles querem ser prefeitos de lá, não é natural? É natural. Eles querem pavimentar a rua lá, é natural, não é? E o prefeito de Itapeva? Como é que ele vai conduzir esse processo junto com a população daqui? Vamos pegar um exemplo que aconteceu da Nova Campina. Quando a Nova Campina se emancipou, era um desejo muito grande de todos lá que se emancipasse a Nova Campina, porque ela não recebia o atendimento que ela merecia, não é? Os postes de lá viviam caindo, a energia elétrica não dava para atender a fábrica e o município e as serrarias à noite, não é? Tanto quando foi emancipado, a energia elétrica que alimentava a fábrica Esguário na ocasião e a cidade, ficou só para Esguário ou só para a cidade, não me lembro bem. Foi feito um redimensionamento lá, né? Um novo estudo e foi separado, né? Então... Foi separado, teve que... A CESP, na ocasião, teve que investir muito lá, né? Então foi bom para Nova Campina se emancipar, não foi? E para Itapeva, perdeu a receita de uma grande indústria lá, não é? Então, tem sempre o lado bom e o lado ruim, dependendo dos olhos que vêm. Pegando Sorocaba, se você vê o Éden, é a zona industrial de Sorocaba. O Éden buscou a emancipação. O que o prefeito Teodoro Mendes, se não me engano, na ocasião fez? Você lembra, Margarida? Lembro. Ele construiu a prefeitura no Éden. Não é? Foi. Ele tirou... Prefeitura e a Câmara. Os dois. Pôs prefeitura, Câmara, teatro. Ele encheu de infraestrutura que Sorocaba teria que ser atendida lá. Porque ele segurou uma emancipação. A receita de Sorocaba ia cair muito se o Éden se emancipasse. Então, essa emancipação realmente vai dar muito pano para manga, não é? No caso do nosso Guari, eu acho que para Itapeva e para o Guari, a emancipação seria benéfica, não é? Porque o Guari teria uma estrutura de prefeitura para se manter, daria mais qualidade de vida para os que vivem lá, não é? Nós estaríamos buscando mais a cidadania rapidamente. Por quê? Lá teria um prefeito que seria cobrado a pé de orelha. Não é verdade? Exatamente. O que acontece é que, um exemplo, claro, né? Em Nova Campina, Taquarivaí, eu me lembro do Bilo, que vinha com o chapéu na mão,
pedindo uma maquininha para o prefeito, né? Pelo amor de Deus, manda uma maquininha para consertar as estradas lá. Hoje Itaquarivaí tem uma estrutura, né? Tem uma prefeitura, tem o sistema de saúde, de educação, tem todas as máquinas, quer dizer que é uma cidade, a prefeita ela era dinâmica, foi atrás de recursos no Estado e na União, quer dizer, que trouxe muita coisa para Itaquarivaí, a CCE, a nossa querida CCE, né? E hoje Itaquarivaí é uma cidade modelo, conseguiu o desvio, né? Ficou importante aquilo ali, né? E Itaquarivaí, eles têm a vida própria, tem o recurso próprio, tem né, todos os seus repasses financeiros, então não precisa, eles precisam do Estado e da União. Resumo da semana. O vereador Eliel também esteve na rádio e comemorou as máquinas novas que Itapeva tem para atender a zona rural. Gostaria de dizer que o prefeito Roberto Comeron faz 6 anos que está, 6 meses que está à frente da administração de Itapeva, e a população que tanto esperava, tanto aguardava, ociosa para ver o prefeito Roberto Comeron administrar Itapeva, e nós estamos vendo. Eu, como vereador, já tenho dito isso, faço minhas críticas ao prefeito Roberto Comeron, as críticas construtivas, mas nós estamos vendo que a paciência da população de Itapeva já está acabando. Então, todo mundo, todas as pessoas, eu como vereador tenho andado pelas ruas da cidade e tenho visto que a população está cansando e está cobrando as promessas que o prefeito Roberto Comeron prometeu à população de Itapeva. Eu sempre costumo dizer que nós, quando entramos na política, nós temos que ter uma oposição. Se falar que esse vereador é oposição, eu digo que não sou oposição. Eu sou um vereador, represento uma camada da população de Itapeva, e eu debato e faço meus pedidos na Câmara dependendo do que a população me cobra. Então, eu queria deixar bem claro aqui que depois que nós somos eleitos e empossados, não tem oposição, não tem situação. Então, na Câmara, é o clamor da população. Você tem acompanhado a sessão de Câmara e tem visto que esse vereador procura sempre estar dentro da legalidade e sempre defendendo os anseios da população. Então, eu gostaria de dizer que eu não sou um vereador de oposição. O que é para mim, que vem projetos bons para Itapeva, que passa para a minha comissão, sou presidente da comissão de Justiça e Redação, sempre eu estou ajudando o prefeito Roberto Comeron, sempre tenho ocupado a tribuna orientando o prefeito Roberto Comeron o que deve ser feito por Itapeva, o que não deve ser feito. Então, sempre as pessoas acham que eu sou de oposição porque eu sou o termômetro das ruas. O que a população diz para mim nas ruas e cobra, eu também cobro efeito na tribuna. O que o senhor acha que está faltando, então, na administração Roberto Comeron, para que a administração, vamos falar assim, ande? Eu costumo dizer, Cacá, que quem é o responsável por Itapeva hoje, quem é o prefeito de Itapeva hoje, é o prefeito Roberto Comeron. Eu acho que seja para ele errar ou acertar, ele tem que chamar a responsabilidade para cima dele. Então, lógico, nem todos nós somos todos errantes, mas também nós, acertando ou errando, quem a figura hoje é o prefeito Roberto Comeron. Então, eu acho que tem muitas pessoas mandando, eu acho que tem muitas pessoas em roda do prefeito Roberto Comeron, mandando, e quem se errar, quem paga é ele. Se acertar, quem vai levar o mérito é o prefeito, mas eu acho que ele tem que estar mais a par da situação de Itapeva e trazer mais a responsabilidade para cima dele. Entendeu? Então, eu acho isso meu ponto de vista. Então, o senhor acha que ele deveria mandar mais? Exatamente. Eu costumo dizer que para mandar tem que ser só um. O resto trabalha. Quem manda é só um, ainda é muito ainda. E o resto trabalha e cumpre as ordens de quem manda. Inclusive, o senhor falou isso em tribuna na Câmara. Falei isso, que eu sou amigo do prefeito Roberto Comeron, tive a oportunidade de ser vereador 4 anos com o prefeito no mandato passado. Não tenho
Nada contra o prefeito, queria deixar bem claro isso. Gosto muito do prefeito. O prefeito é uma pessoa simpática, uma pessoa comunicativa, uma pessoa povão. Mas eu acho que o prefeito tem que trazer mais responsabilidade para ele. Errando, se errar é ele e se acertar é ele. Eu gostaria de ver o prefeito Roberto, mandando. Não muitas pessoas mandando. Quando tem muitas pessoas mandando, Cacá, quando erra, não sabe quem erra. Quando acerta, todo mundo diz que acertou. Então é isso que eu gostaria de ver o prefeito Roberto Comeron, no meu ponto de vista, trabalhando assim. Quando o senhor manda algum pedido, algum requerimento aos secretários, o senhor tem obtido, assim, com rapidez, resposta, vereador? Olha, no começo, eu acho que por ser uma nova administração, no começo do nosso mandato, até uma reclamação desse vereador que não tinha vindo as respostas. Nós fizemos um requerimento para o presidente da Câmara e foi solicitado para vir essas respostas o mais rápido possível. Então, eu acredito que agora está vindo essa resposta. Lógico, não está vindo satisfatória, porque os nossos pedidos não estão sendo todos atendidos, mas na medida possível eles estão respondendo. Olha, eu queria dizer uma coisa que para quem é vereador, para quem acompanha a população em modo geral, tem que ver que parece, para mim que sou vereador, que o prefeito Roberto Comeron não é só ele que manda. Então, eu gostaria, falei em tribuna, estou falando no ar aqui, que eu gostaria de ver o prefeito Roberto Comeron mandar, porque a população apostou tudo suas fichas no prefeito Roberto Comeron. E ele, só para você ter uma ideia, o prefeito Roberto Comeron tem uma facilidade tão grande de administrar, porque ele não fez muita aliança política. Então, quando a pessoa faz muita aliança política, as pessoas dizem, mas fez uma aliança com vários partidos, com vários vereadores. E não, o prefeito teve essa felicidade de ser eleito com o seu nome, com a sua marca, Roberto Comeron. O prefeito acreditou, a população acreditou, nós respeitamos. Eu fui do lado oposto, como eu falei, mas eu respeito a opinião da população. Então, eu gostaria de ver o prefeito, hoje, a população acredita na administração Roberto Comeron. Não muitas pessoas em roda do prefeito mandando. Eu gostaria de ver o prefeito Roberto Comeron administrando Itapeva. Não é só o anseio desse vereador, mas como da população de Itapeva. Vereador Eliel, a semana passada o senhor ocupou a tribuna falando que em Brasília tem um projeto de emancipação de municípios. O senhor é a favor da emancipação do Guarizinho? Eu sou a favor desde quando conheço por gente. Eu sempre costumo dizer, para quem conhece o distrito do Guarizinho, conhece Nova Campina e conhece Taquarivaí, o Guarizinho perdeu a oportunidade, perdeu, mesma coisa, um atacante, perdeu de fazer um gol há 20 anos atrás. Entendeu? Então, por que o senhor acha que o Guarizinho há 20 anos atrás não foi emancipado? Por vontade política. Então hoje, naquela época, eu era criança ainda, mas faltou vontade política para que o Guarizinho fosse emancipado. Então você vê a Nova Campina hoje anda com as suas próprias pernas. Taquarivaí, eu digo, com todo respeito, Taquarivaí é uma cidade menos... o Guarizinho tem mais recursos que Taquarivaí. O Taquarivaí está dando um show em nós, e nós estamos com o Pires na mão, dependendo de Itapeva para 45 quilômetros para conseguir alguma coisa. Então acho que isso é uma boa, vai ser feito um plebiscito, e eu acredito que a população tem que ir para frente e dizer sim, que nós precisamos ser emancipados. A vez passada que o senhor esteve aqui, eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer para o senhor agora. Se emancipado o Guarizinho, o senhor é candidato a prefeito? Olha, é uma pergunta, depende, política é momento. Eu acho que eu já contribuí muito com o Guarizinho, eu fui um vereador do primeiro mandato do Guarizinho, agradeço aquela terra querida, eu dei a minha contribuição ao Guarizinho. Estou no meu segundo mandato, estou encontrando um pouco de dificuldade, a administração do Roberto Comeron ainda não, quer dizer assim, não assentou ainda, mas isso eu acredito que é normal, que faz 6 meses que ele está ainda, nós não podemos também sacrificar o Roberto em 6 meses de mandato. Eu vejo isso, e eu contribuí muito nos meus 4 anos de mandato. Para quem compara esse vereador,
Eu fiz muito para aquela região, viu, Cacá? Em prolongamento de água, eu fui o pioneiro. Quem está me ouvindo sabe, eu não estou falando aqui. Fui pioneiro em prolongamento de água. Tem um posto de saúde ser inaugurado. Vai ser enorme. Itapeva, acho que dentro daqui de Itapeva tem várias vilas que queria ter um posto de saúde do porte que está saindo do distrito do Guarizinho. Lajotamos várias ruas do distrito do Guarizinho, lajotamos praticamente todas as ruas da Caputera. Foi um pedido desse vereador, todo mundo sabe disso. Iluminação, iluminamos várias ruas do bairro da Caputera, iluminamos também a Amarela Velha, a central da Amarela Velha, foi um pedido desse vereador, várias ruas do distrito do Guarizinho. Então eu se orgulho de falar isso aí, Cacá, porque é um orgulho que tem, porque eu sei que fui pedido meu, foi uma briga minha junto com o prefeito Cavani. Gostaria de dizer aqui que o prefeito Cavani, briguei muito com o prefeito Cavani, tomei muito pito do prefeito Cavani. O prefeito Cavani dizia que eu era um vereador só do distrito do Guarizinho, Caputera, Amarela Velha, que eu pedia muita coisa para lá e fui muito atendido naquela região. Então é um orgulho muito grande e não tenho vergonha de falar, viu, Cacá? Então, mas o senhor seria candidato ou não? Para mim falar que ser candidato, eu sempre costumo dizer, para a gente ser candidato não tem que a gente pôr o nome da gente, tem que a população pedir. Daí é mais fácil. A mesma coisa do Roberto. Roberto, quem pedia, falava com o Roberto, eu fui vereador 4 anos com o Roberto dizia que não era candidato. Para mim ele falava das reuniões que nós tínhamos, nos cafezinhos nós tomávamos. Roberto, você é candidato? Não, eu não sou candidato, eu vou apoiar o Paulo Della Rua. E o povo foi lá e buscou o Roberto, o prefeito hoje é Roberto Comeron. Então, na política não tem que você pôr o nome seu, tem que a população clamar para o seu nome e querer. Mas eu queria dizer que tem bons nomes lá no Guarizinho. O Guarizinho é um celeiro de boas pessoas, de bons políticos, e eu acho que vamos esperar. Tem 3 anos, Deus sabe de todas as coisas, eu costumo dizer isso aí, sou uma pessoa cristã, e vamos esperar para nós daqui 3 anos, se não falar. Você falou aquele dia que não era candidato, é candidato. Você falou que é candidato e não é candidato. Então, vamos esperar. Deus sabe de todas as coisas. O senhor acha que quanto tempo demora para acontecer essa emancipação? Olha, Cacá, eu fui em Brasília e eu quero confessar aqui, não adianta as pessoas ser oportunistas. Dizer, não, você foi em Brasília por causa da emancipação. Não fui. Eu fui em Brasília para correr atrás de outras coisas, também para o Guarizinho, também, como para Itapeva também. E no dia que eu fui, estava sendo a votação. E eu tive a felicidade de acompanhar essa votação. Só que tem uma emenda de um senador que tem que voltar para o Senado. E voltando para o Senado, sabe que a pauta é trancada. Demora uns 8 meses para isso ser legal. Daí tem que fazer entrar, acho que tem os critérios, né? O município entrar. Isso, tem os critérios para o município preencher os critérios, que eu acredito que o distrito Guarizinho preenche todos os critérios que eles estão pedindo, e tem que marcar um referendo. Não só o Guarizinho, tem o Lambra, tem vários, é no Brasil todo, entendeu? E eu acho que em 2016, eu acredito, se o povo dizer sim, o distrito Guarizinho está elegendo seu primeiro prefeito. O senhor acha também que Alto da Brancal tem a possibilidade de se tornar município? Olha, Cacá, eu não vi ainda o projeto no seu conteúdo, que eu li só o que interessava para mim, foi bem rápido. Queria dizer aqui, tornar público que eu estive no gabinete do deputado federal Milton Monte, que é uma pessoa amiga minha, tem ajudado muito eu no distrito do Guarizinho. Itapeva, ajudou muito Itapeva com pavimentação, com emenda, e ele esteve mostrando o projeto, uma cópia do projeto para mim. Não deu tempo de eu ler todo o projeto, mas se o Alto da Brancal preencher os critérios que a lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados exigir, lógico, Alto da Brancal, Areia Branca, todos os distritos têm essa possibilidade, sim. Vereador, os moradores do Guarizinho querem a emancipação? Olha, Cacá, se eu falasse que quer ou não quer, tem os prós e tem os contras. Mas as pessoas que eu nos fins de semana eu vou para o Guarizinho, que a gente tem conversado, muitas pessoas, eu acredito que a maioria quer sim. E o senhor acha que para Itapeva será melhor essa emancipação?
não só para Itapeva, mas também para o Distrito do Guarizinho. O Distrito do Guarizinho, eu vou comparar assim para você, Cacá. O município de Itapeva é um pai. E o Distrito do Guarizinho é um filho que passou da hora de casar, de ter sua família, ter suas responsabilidades, de andar sozinho, de pagar suas contas, de ter o seu dinheiro próprio, de andar com as suas próprias pernas. Além, nós estamos a 45 quilômetros de Itapeva. Então, para Itapeva vai ser bom e para o Guarizinho melhor ainda. Vereador Eliel, eu tenho recebido reclamações de moradores do bairro do Jardim Paineira, na saída ali de Ribeirão Branco, próximo ao muro do Montbran, do lado esquerdo ali. Ali diz que há 10 anos que tem moradores ali e não tem água e não tem esgoto. Até um morador nos ligou essa semana. É do conhecimento do senhor esse fato? Olha, eu estou tomando conhecimento agora pela sua fala aqui, para você estar trazendo ao meu conhecimento agora. Então, veja bem, Cacá, o que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente no Distrito do Guarizinho, é esse loteamento clandestino. Então, loteamento tem que ser legalizado. Não adianta. Quem for o primeiro prefeito do Distrito do Guarizinho, vai ter esse problema. Porque as pessoas pensam que as coisas... pode fazer um loteamento lá e vender lote no recibo e depois sobra tudo para quem é o administrador público, né? Então, eu não sei, não posso... É aqui na saída de Ribeirão Branco. Então, eu tenho que levantar melhor, pedir informação melhor para mim responder com mais precisão para você, para mim não cometer injustiça aqui. Certo. Vereador Eliel, segunda-feira na Câmara teve uma pessoa lá, o Edson, né, falando sobre os problemas que está tendo na Vila Dignidade. É do conhecimento do senhor esse fato? O senhor esteve até lá? O que o senhor acha que tem que fazer para aqueles idosos que estão lá na Vila Dignidade? Olha, Cacá, isso é um problema muito sério, seríssimo. Eu não estive lá, mas esteve o vereador Pedro Correia, que esteve lá no local, e isso é um problema da promoção social. Isso não adianta, respeito a Beth, gosto muito da Beth, mas isso é um problema da promoção social. A promoção social é responsável para aquela vila. Então não adianta dizer que a responsabilidade não é da administração. Então a promoção social tem que pôr uma pessoa lá, tem que acolher essas pessoas velhinhas, ou no Lar Vicentino, ou na Vila Dignidade. Então, isso foi uma falha muito grande das pessoas ligadas à promoção social. Inclusive, o rapaz que estava na Câmara disse que ficaram 3 dias sem água, lá, os idosos da Vila Dignidade. O que causa estranheza, Cacá, o que a gente está dando para perceber na administração Roberto Comeron. Eu fui 4 anos vereador com o prefeito Roberto Comeron. E quem conhece o prefeito Roberto Comeron, e eu vou falar pelos 4 anos que eu tive a oportunidade de ser vereador com o prefeito Roberto Comeron, o prefeito Roberto Comeron é uma pessoa da paz, é uma pessoa do coração bom, é uma pessoa que veio debaixo de família humilde, ele mesmo diz, e eu gosto muito desse lado do prefeito Roberto Comeron. Mas só que quando eu falo que tem mais pessoas em torno do prefeito Roberto Comeron, e essas pessoas muitas vezes não têm o coração bom que o prefeito Roberto Comeron tem, e quer tratar a coisa pública com perseguições, com afronta, que você mesmo presenciou na Câmara, o rapaz reclamando que teve pessoas que foi lá e falou para a pessoa que estava lá que se ele começasse a reclamar, ia tirar ele de lá. Isso não pode, Cacá. E eu estou vendo em mais setores da administração Roberto Comeron que estão tratando com perseguição. Não é assim que faz. Quais são os setores, vereador? Tem vários setores. Tem vários setores que tem muitas pessoas que estão sendo trocados de função por perseguições. E eu acho que não leva aí. Eu acho que as pessoas... É um voto que a pessoa tem. Tem que dar um voto para tantos candidatos que tem. Optou por outro candidato. Deve ser perseguido porque ele
dê um voto. Eu acho que não é assim. Eu conheço o prefeito Roberto Comeron, queria deixar esse recado no ar, prefeito Roberto Comeron. Não é assim que trata as coisas. Eu acho que a gente tem que pagar o mal com o bem. E eu sei e conheço a figura do prefeito Roberto Comeron, e eu acho que tem pessoas que estão mal intencionadas e estão agindo por lado da perseguição. O senhor saberia dizer quem são essas pessoas? Eu não vou citar nome aqui porque são pessoas que estão trabalhando em vários setores da administração pública e estão reclamando, estão sendo perseguidas, estão sendo mudadas de função por ter declarado seu voto. Então, acho que não é bem por aí, são todas pessoas concursadas, pessoas trabalhadoras, pessoas que merecem o respeito e de ser livre para votar. Eu acho que nós não temos que ter cabresto para votar, os nomes são postos lá e a pessoa tem um voto e deve votar para aquilo que a pessoa acha que é o melhor. Então, às vezes, pode errar. Errar é humano, não é verdade? E eu acho que a administração pegou aí e eu acho que tem que administrar. Não pensar em focar pessoas. Eu penso assim, eu acho que o prefeito Roberto Comeron acho que não está a par disso. Na próxima conversa que eu tiver com o prefeito, eu vou levar a conhecimento do prefeito, porque eu acho que não é o intuito do prefeito Roberto Comeron. O senhor sabe dizer, né, quem são as pessoas que estão perseguindo? Várias pessoas, eu não vou falar no ar ainda, que eu quero ter uma conversa formal com o prefeito Roberto Comeron, queria deixar em off para ele, mas tem muita perseguição nessa administração, coisa que eu fico abismado, que eu sei que não é o perfil do prefeito Roberto Comeron. O prefeito Roberto Comeron, que costuma dizer aqui, tem crítica, mas é uma pessoa boa, tive essa oportunidade, falo sem medo de errar. Não sei se eu sou posição, situação, aquilo que falo. Eu falo na tribuna o que a população fala para mim. Mas eu gosto do prefeito Roberto Comeron, tenho uma boa amizade com ele, sei que é uma pessoa humana, tanto é que ele é uma pessoa que ninguém acreditava que ele era o prefeito de Itapeva. E ele foi prefeito pela pessoa que ele é, pela figura que ele é. Então não deixa as outras pessoas que estão em volta dele, mal intencionadas, deixa corromper essa grande... esse dom. Eu falo assim que a política é um dom, Cacá. É um dom que Deus deu. Então não deixe os outros roubar esse dom deles com perseguição, com afronta. Não é isso que nós precisamos. Nós temos que pagar o mal com o bem. Para as pessoas conhecerem que a gente está na política por missão. Eu digo que eu estou na política por missão. Não porque eu vim na política porque eu quero ser um político, eu quero... não. Eu, por missão mesmo, quem conhece eu sabe o que eu estou falando. Vereador, quais as 3 prioridades que o senhor gostaria que o prefeito Roberto Comeron fizesse de imediato? Primeira prioridade, Cacá, que eu acho que o prefeito Roberto Comeron ainda não iniciou, é as obras de Itapeva. Itapeva é uma cidade, um polo regional, como ele mesmo pôs no seu slogan, né? Primeiro, as obras de Itapeva. Pensar em Itapeva é uma cidade grande, é uma cidade centralizada. Tem várias cidades que dependem de Itapeva. Primeiro, as obras. Segundo, a educação. E terceiro, a saúde. Então, eu acho que o prefeito Roberto Comeron, 6 meses, deu para ele sentir a responsabilidade do que é ser prefeito. Ser vereador é uma coisa. Ser vereador, você não tem responsabilidade. Eu quero dizer assim, você tem a responsabilidade de fiscalizar. Mas não de fazer. Não de fazer. E o executivo executa. Então, acho que ele está tendo essa dificuldade, ele já mudou alguma peça. Eu gostei das peças que ele mudou, sou claro que dizer. Eu acho que o prefeito Roberto Comeron pegou um negócio muito na hora, assim, e eu acho que 6 meses já está dando para ele sentar e pôr as coisas em ordem. O que nós esperamos, eu espero como vereador, que o prefeito Roberto Comeron vá bem. Se o prefeito Roberto Comeron vai bem, os vereadores vão bem, Itapeva vai bem, a população vai bem, que apostou no prefeito. Vereador, e a zona rural, como anda? Olha, a zona rural foi deixada a zona rural praticamente com os maquinários, 9 máquinas novas. Foi um projeto desse vereador do Provias, que foi comprado as máquinas, os caminhões. Um projeto desse vereador que olhava muito pela zona rural. Pegou um secretário que dizia aqui, o Wagner, um aposentado da Sabesp, é uma pessoa que conhece a administração, conhece os trâmites de uma administração pública, que muitas vezes a pessoa critica, não vai, mas tudo tem um trâmite, Cacá. Tudo tem que ser feito a licitação,
tudo feito dentro da legalidade, e o Wagner toma muito cuidado com isso. Eu estive conversando com o Wagner poucos dias